Fala galera, estamos aqui com mais uma aula do nosso curso pré-ENEM de Química e Física 2023. Hoje nós vamos falar sobre forças e leis de Newton, forças particulares, completando a nossa aula 7 e 8 de Física. Então, essas aulas são muito interessantes, muito importantes, caem bastante no ENEM, então é primordial para que a gente possa entender esses assuntos, de uma forma bem fácil e simples, e consolidada. Bom, para início de conversa, a gente vai falar sobre o conceito de força. A gente poderia falar da parte histórica aqui, é importante, mas para a gente ganhar tempo, a gente utilizar como estratégia, a gente tem que focar no que é mais importante. Então, o conceito de força na parte de dinâmica é algo muito importante e é o que a gente vai iniciar falando aqui. Bom, o conceito de força ele refere-se à capacidade de um objeto ou um sistema de produzir mudanças em outros objetos ou sistemas, seja por meio de movimento, deformação ou outras formas de interação. Na física, a força é definida como uma grandeza vetorial, e é uma grandeza que a gente já viu, a grandeza vetorial, na nossa aula de vetores, que mede a interação entre dois corpos e é capaz de alterar o estado de movimento ou de repouso desses corpos. A força é medida em unidades como newtons, então é esse Nzinho aqui. Então, nessa representação aqui que nós temos, a gente tem ali alguém empurrando, fazendo uma aplicação ali de uma força em um determinado objeto, em um determinado corpo. Bom, de forma geral, esse termo, força, ele costuma ser associado à ideia de movimento. Isso vai constituir, uma premissa de que surge uma abordagem formal detalhada sobre aquele assunto ali. E a partir disso, de forma geral, esse termo, ele pode ser entendido como um puxão, como um empurrão. Então, existem vários conceitos, relacionados à força, mas o nosso principal objetivo é entender como são aplicadas essas forças, como forças resultantes, como que ocorrem em determinados objetos, e a gente pode trazer isso também para o nosso cotidiano. Bom, falando sobre a primeira lei de Newton, ela é uma lei que se chama lei da inércia. Essa lei ela vai estabelecer que um objeto em repouso ele vai permanecer em repouso e um objeto em movimento vai continuar em movimento em linha reta e com velocidade constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. E essa lei ela é uma consequência direta do princípio da inércia, que afirma que um corpo em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, em MRU, tende a manter seu estado de movimento até que uma força externa seja aplicada. Então, a primeira lei de Newton ela é fundamental para entender o comportamento dos corpos em movimento, pois ela vai nos permitir prever como um objeto irá se mover, como um objeto ele vai se comportar ali em diferentes situações e quais são aquelas forças necessárias para alterar o seu estado de movimento. Então, essa lei ela vai ser aplicada tanto a objetos em escala macroscópica quanto em escalas microscópicas. Então, ela é considerada uma das leis mais importantes da física. Então, aqui está uma imagem que a gente já entende de como que é esse princípio aí da primeira lei de Newton aí, que é a lei da inércia, que é uma das leis mais importantes da física. Bom, mas antes da gente entender os tipos de primeira, segunda e terceira lei de Newton, a gente tem que ter um pouquinho de ciência do que é força, igual a gente viu, e as ponderações dessas determinadas forças. Então, nessa primeira imagem aí, a gente tem
dois carrinhos, né? E aí a gente tem as forças que estão atraindo ali, de atração deles. E essas forças a gente chama de força resultante, né? O que é a força resultante? A força resultante são as somas, né, de todas as forças ali que vão atuar naquele corpo e vai gerar um efeito, um mesmo efeito ali no corpo, que todas as forças vão estar sendo unidas, né? Então a gente chama de força resultante, né, essas somatórias aqui dessas forças, tá? Então o símbolo de força resultante é esse FRzinho aqui com esse vetor para lá, beleza? Nessa segunda imagem aqui, nessa aqui, a gente tem um primeiro caso, que é o quê? Uma força só atuando nesse determinado corpo aqui. Então, a gente tem uma força 1 atuando nesse determinado corpo. Então, a força resultante é a única força que vai atuar. Então, nesse caso aqui, a força resultante ela vai ser igual a F1. Perfeito? Então, é por conta dessa única força que está sendo atuada aqui. Agora, nesse caso aqui, aqui, esse aqui é o primeiro caso e esse aqui é o segundo caso. Nesse segundo caso aqui, esse aqui que é o segundo. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Nesse segundo caso aqui, nós temos forças na mesma direção. Olha, a F1 e a F2 e uma força contrária ali. Ou seja, a força resultante ela vai ter a mesma direção das forças que vão atuar nesse corpo. O sentido total é determinado pelo valor, né, da soma das forças que vão atuar ali naquele mesmo sentido. E nessa figura aqui a gente tem que as forças elas se apontam para a direita e superam as forças que atuam para a esquerda. Por quê? A gente tem mais quantidade de força para a direita do que para a esquerda. Ok? Então, a resultante ela vai ser para a direita. Então, a gente tem a força resultante aqui para a direita. Ok? Então, o FR aqui é para a direita. Já nesse terceiro caso aqui, a gente tem forças o quê? Perpendiculares. Ou seja, a força resultante ela vai ser calculada através da teoria de Pitágoras, né? Do teorema de Pitágoras, por conta das forças que são perpendiculares. Ou seja, essa força aqui ela é perpendicular, né? Então, essa aqui e essa aqui ela é perpendicular a essa aqui, que aqui nos dá a nossa resultante. Então, a gente tem uma perpendicularidade aí, né, que aí a gente pode calcular pela teorema de Pitágoras, que é o seguinte: FR² igual F1, né, que é a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, beleza? Então, aqui a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras. E o quarto caso, que é o caso geral, é quando a gente tem a gente junta todas as regras, ou seja, do primeiro, do segundo, do terceiro caso, em um só lugar. Essas somas aqui de vetores, elas podem ser utilizadas nesse caso. Essa situação ela é a que a gente tem três forças que vão atuar sobre o mesmo corpo. E cada uma dessas forças ela tem um determinado valor. Tá vendo que essa aqui tem um valor, essa tem outro e essa tem outro? E aqui, entre essas forças, nós temos um ângulo, e esse ângulo é de 53 graus. Exatamente. Então, nesse caso geral, a gente pode decompor a força de intensidade e suas componentes, né, horizontais e verticais. A gente já fez esses cálculos, né, em aulas anteriores e a gente vai fazer de novo. Então, aqui a gente vai decompor essa força aqui. Como que a gente vai decompor essa força? Bom, a gente pode calcular as componentes. Como que a gente calcula as componentes? A gente tem a componente x e a componente y, né? A gente tem a componente x e a componente y se a gente for traçar uma reta aqui.
né, fazer um gráfico aqui, a gente vai ter a componente x e y. Vamos lá. Na componente x, a gente tem aqui o seguinte, f de x, ou seja, a força da componente x, ela vai ser igual a força vezes o cosseno do ângulo, o cosseno de θ, né? O cosseno desse ângulo ali, no caso, vai ser 53 graus, ok? E isso aqui a gente vai achar o valor. Já na componente y, nós temos ao contrário, f vezes o seno de θ, ou seja, o seno de 53 graus. Então, no primeiro caso, é 10, que é o valor do GF, vezes cosseno de 53, que é 0,6. Então, nós temos aqui um valor de 6 newtons nessa componente. E nesse caso, a gente tem 10 vezes 0,8, que é o valor de seno de 53. Então, a gente tem um valor de 8 newtons. Então, percebe que no final os valores vão ser diferentes, tá? Por conta, né, das suas componentes ali, né, angulares. Então, a gente sempre tem que levar em consideração, nesse caso geral, né, quando a gente tem os ângulos ali e os valores, né, dos vetores, o seu caso geral. Bom, nesse caso, se a gente fizer, né, se a gente desenhar aqui uma reta, né, aqui, ou seja, se a gente fizer um outro vetor aqui, ao contrário desse vetor que está aqui, então vamos fazer um vetor aqui e vamos falar que ele é o mesmo valor, né? Porque ele tem o mesmo tamanho. Então aqui ele tem 8, é um vetor de 8 newtons. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, olha, traçar uma reta aqui, traçar uma reta aqui, e a gente pode colocar um outro vetor aqui, exatamente. Esse vetor, nós podemos, né, calcular ele como uma força resultante. Então, na direção vertical, a gente tem duas forças de mesmo módulo, né? Então, a gente tem uma força aqui de 8 newtons e essa aqui de 8 newtons. Logo, a gente não vai ter uma componente ali vertical, né, na força resultante. Nós não vamos ter. E já na horizontal, a gente tem duas forças de sentidos contrários, né? Essa força aqui e essa força aqui. Com intensidades diferentes, ou seja, com valores diferentes. Quando a gente calcula, né, a gente tem que a intensidade da força resultante, ela vai valer o seguinte. Então, vamos calcular aqui a força resultante. Força resultante, aqui a gente pode colocar que ela é de 6 newtons, tá? Só porque ela é um pouquinho mais maior, tá? Então, vamos colocar mais duas unidades aqui. E a gente pode calcular a força resultante. Força resultante, no caso, vai ser 6, né? Menos 4, que é essa aqui. Então, a gente vai ter uma força resultante ali de 2 newtons. Então, a gente tem uma resultante de 2 newtons. Então, a força resultante horizontal, nesse caso aqui, ela é para a direita com módulo de 2 newtons, tá? Porque esse vetor aqui, ele tem, né, um maior valor do que o vetor contrário a ele. Então, a força resultante, ela vai ser positiva, ou seja, ela vai ser para a direita, né? Sendo assim, o módulo vai ser 2 newtons. Bom, a gente entende também sobre, né, na matemática, a gente já falou sobre isso também, que a força resultante, ela vai ser igual a zero. Ela vai ser igual a zero quando a velocidade for igual a zero ou quando a velocidade for constante.
Então, quando nesse caso aqui, quando a velocidade ela é constante, nós temos o caso de MRU acontecendo, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Você não tem um movimento retilíneo variado. A gente tem um movimento retilíneo uniforme. Então, a força resultante vai ser igual a zero. Belezinha, galera? Outra coisa importante é a gente entender sobre equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, né? O corpo ele vai permanecer em repouso, então a gente chama de equilíbrio estático, né? O corpo está estático ali. E o corpo ele vai entrar em equilíbrio dinâmico quando ele permanece em movimento retilíneo uniforme, né? Embora tenha a tendência de outros movimentos ali, né? Com uma circunferência, por exemplo, em que vai se acompanhar a geometria ali daquela circunferência. Então, aí nós temos um outro tipo de equilíbrio, que é um equilíbrio dinâmico, né? Onde a gente tem ali outros corpos que vão estar se movimentando, né, em outros tipos de movimento. E aí a gente não tem um equilíbrio estático, a gente tem um equilíbrio que vai ser dinâmico ali. Bom, isso a gente pode também perceber essa diferença de equilíbrio estático e de equilíbrio dinâmico em lançamentos de foguetes, né? Quando a gente tem, né, ali a força resultante de foguetes, quando um instante t ele vai ser igual a zero, tá? Então, quando a gente aumenta a velocidade desse foguete, né, se aqueles motores ali forem ligados, como que vai ser a força que vai alterar aquela velocidade ali daquele foguete? Então, aí, nesse caso, né, o caso de foguetes é um caso bem clássico, quando a gente também tem um movimento acelerado, ou seja, quando a gente tem lançamentos de foguete, a velocidade dele ele pode diminuir, né, através da sua capacidade ali de liberar o combustível, né, dependendo também da ação do vento, né? Então isso tudo vai influenciar, né, na força e nas forças resultantes e nos equilíbrios, né, no equilíbrio estático ou no equilíbrio dinâmico, que é um assunto bem legal de se entender. Bom, vamos fazer um exercício aqui agora, né, um exercício para a gente entender, e um exercício da UFMG. Então ele fala o seguinte: nessa figura está representado um balão dirigível que voa para a direita em altitude constante e com velocidade v, também constante. Então aqui a gente tem um balão ali, né, como a imagem já nos mostra, e sobre o balão atuam as seguintes forças: o peso, P, o empuxo, E, a resistência do ar, R, e a força, M, que é devida à propulsão dos motores. Assinale a alternativa que apresenta o diagrama de forças em que estão melhor representadas as forças que atuam sobre esse balão. Bom, aqui no enunciado ele está falando já as forças que estão atuando sobre ele. Então, a força peso atua, o empuxo atua, a resistência do ar ela vai atuar e a força M, né, que é devida à propulsão dos motores, ou seja, a força dos motores que estão ali. Bom, logo de cara a gente já pode fazer as nossas decomposições aqui, só a gente analisando. Bom, se a gente tem, vamos olhar aqui o que é mais fácil. A força peso, essa força peso é o que? É a quantidade de massa que eu tenho nesse balão e que está sendo
forçada para quê? Para onde? Para qual sentido? Para baixo, né? Então aqui, ó, no meio, a gente pode considerar que essa força peso, ela é considerada para baixo, né? Porque se a gente não tivesse gravidade, né? Aqui a gente está levando em consideração a gravidade. Então a gente tem a força peso aqui para baixo. Outra força que é mais fácil da gente entender é essa aqui, olha, a resistência do ar, R. Bom, se a gente tem o balão indo em direção para a direita, a gente tem a resistência do ar indo ao contrário à velocidade dele. Exatamente. Então a gente tem que a resistência, ela é uma força contrária ao movimento do objeto. Quando a gente está levando em consideração objetos que estão, né, no ar, né? Então a gente tem uma força contrária aqui, que é a força de resistência do ar. Bom, a força de empuxo é uma força que atua ao contrário à força peso. Então a gente pode considerar que a força de empuxo é para cima. E o que nos sobrou foi a força M, que é o que? A força de propulsão dos motores. Essa é a mais fácil, né, de se decompor. Por quê? Se a gente sabe que o balão ele está com velocidade constante, né, para a direita, é óbvio que o motor, né, ele vai rotacionar para que o balão ele ande, né, em linha, em movimento constante para o sentido, né, da direita. Então aqui, olha, essa é a força, né, aqui de propulsão, né, dos motores, que a gente chama de força M. Então a alternativa que melhor, né, vai nos dar aqui seria a alternativa B, né? Então a não estaria igual, a B aqui. A alternativa B seria a alternativa mais correta. E por quê? Nesse caso, o balão ele vai estar em MRU. E a primeira lei de Newton, ela vai afirmar que as forças, né, resultantes ali, ela vai ser nula. Então, as forças sobre aquele dirigível, ele vai ser nula. Ou seja, a opção mais correta ali, que apresenta as forças opostas, né, de mesma intensidade, a gente encontra nessa opção aqui, opção B, tá? Bom, a gente não pode também usar a ideia de que para que o corpo se mova para frente, a força nessa direção deve ser maior. Não, a gente não tem que levar em consideração isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, caso isso aconteça, né? Caso ocorra esse fenômeno, o dirigível, ou seja, o balão ali, ele vai ter uma velocidade constante, mas só que acelerada, né, nesse caso. Então, por isso que a gente tem que ter essa ideia. Então, a gente tem o movimento retilíneo uniforme, né, o MRU, e também nós temos o movimento acelerado, né, conforme que a gente vai ver nos conteúdos mais à frente. Bom, agora falando um pouquinho da segunda lei de Newton, que é o princípio da dinâmica. Bom, a segunda lei de Newton, ela descreve a relação entre a força aplicada a um objeto e a sua aceleração resultante. Ela expressa matematicamente por meio da equação F é igual a m vezes a, onde F vai representar a força aplicada, m é a massa do objeto e a é a sua aceleração, né, resultante ali. Então, a gente expressa por essa seguinte equação aí matemática, tá bom? Fr é igual a m vezes a. Bom, sempre colocando os vetorezinhos, tá? Para vocês não esquecerem.
Essa expressão ela vai significar que essas forças, né, resultantes ali que vão atuar sobre um corpo, ela vai produzir uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. Ou seja, vai estar sendo essa aceleração vai ser inversamente proporcional à massa, né? Supondo ali que a gente tem uma força que permaneça constante. Então aqui a gente tem uma imagem muito interessante quando você está empurrando um carro, por exemplo, a gente tem o princípio da dinâmica. Ou seja, essa lei ela vai estabelecer que a força aplicada em um objeto é diretamente proporcional à sua aceleração resultante. Ou seja, quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração do objeto, desde que sua massa permaneça constante. Por outro lado, se a massa do objeto aumentar, a força aplicada produzirá uma menor aceleração. Tá? Então, isso é uma coisa muito simples de a gente entender através, por exemplo, de um movimento, né, que a gente faz quando a gente vai empurrar um carro ali, por exemplo. Então, de acordo com a segunda lei ali, né, de Newton, a gente pode escrever que a força, né, nesse caso aqui, força 1, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. E a força 1, a gente pode traduzir ela como uma força peso, né? Então, a gente pode determinar ela como uma força peso aqui. E a aceleração, a gente pode traduzi-la como a força da gravidade, que a gente já viu também em muitos exercícios. E aí a gente pode com isso a gente pode formar outra fórmula, né? Com isso aqui a gente pode formar essa fórmula aqui, que é a força peso é igual a massa vezes a gravidade. Belezinha, galera? Esse aqui não tem, o peso tem vetor. Bom, também nós temos que ter cuidado com essa parte, porque a força-peso de um corpo, ela varia de local para local, né? Porque o local, o valor da aceleração da gravidade, ele vai se alterar ali com a localidade, tá? Então, quando a gente tem a massa, a sua massa, ela vai ser a mesma em todos os lugares, isso vai depender, né, do próprio corpo que a gente vai estar estudando. E também do lugar, né, dependendo se vai ter gravidade, se não vai ter gravidade. Então aí a gente pode, né, calcular e ter bastante cuidado, tomar bastante cuidado quanto a isso. Bom, vamos fazer um exercício para a gente entender melhor. Exercício da Unesp. Uma das modalidades esportivas em que nossos atletas têm sido premiados em competições olímpicas é a de barco à vela. Considere uma situação em que um barco de 100 kg, conduzindo por um velejador com massa de 60 kg, partindo do repouso, se desloca sobre a ação do vento em movimento uniformemente acelerado, até atingir a velocidade de 18 km por hora. A partir deste instante, passa a navegar com velocidade constante. Se o barco navegou 25 metros em movimento uniforme acelerado, qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Despreze resistência ao movimento do barco. Bom, primeira coisa que a gente faz é circular, né, os valores. Então, a gente tem aqui uma situação em que um barco de 100 kg, então a massa do barco é 100 kg, conduzido por um velejador com massa de 60 kg, então a massa do velejador é de 60 kg, uma velocidade de 18 km por hora, então a gente tem a velocidade ali dele de 18 km por hora, aí tem a distância, né, que é 25 metros, né, que o barco navegou, e ele está querendo saber qual que é o valor da força aplicada sobre aquele barco ali. Então, para isso, a gente pode utilizar a equação de Torricelli, né, que é aquela que a gente já viu nas aulas anteriores, que é v² igual V0²
mais 2 vezes A, que é a aceleração, vezes o ΔS. Beleza? Bom, a velocidade nós temos que é 5 km, no caso ao quadrado ali, né? Então a gente vai ter a velocidade igual a 5 ao quadrado. Então a gente tem 5 ao quadrado igual. A velocidade inicial não temos, então a gente pode considerar como zero. Mais 2 vezes a aceleração. A aceleração é o que a gente quer descobrir, né? Primeiramente. Também não temos. Vezes o ΔS. ΔS é a variação do espaço, né? Então a gente pode considerar ali como 25 metros. Igual o exercício nos deu. Bom, então a gente tem o seguinte. Aqui, 5 vezes 5 é igual a 25. Igual a 2 vezes A vezes 25. Trazendo aqui para cima, nós temos que a aceleração, a gente usa lá esse termo, ela vai ser igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem o valor de aceleração. Se a gente tem o valor de aceleração, a gente pode utilizar a segunda lei de Newton para achar qual o valor da força aplicada sobre esse barco. Então, Fr é igual a m vezes A. Então, a força resultante foi de 100. Então, 100 quilos. Força resultante 100 quilos. Mais 60 quilos. Então, são as forças resultantes ali. Igual... no caso, vezes, né? Isso aqui é a massa, né? As massas dali, vezes a aceleração, que foi o que a gente achou, que é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem que a força resultante, ela vai ser igual a 160 vezes 0,5. Então, a força resultante, ela vai ser igual a 80 newtons. Então, veja bem, para a gente achar o valor de força resultante, a gente tem que achar primeiro a aceleração. Então, tá vendo que uma coisa precisa da outra? Como que a gente vai achar a força resultante sendo que a gente não tinha o valor de aceleração nesse exercício? Então, a gente precisava de jogar numa equação que a gente já viu antes, que foi na equação de Torricelli, para poder achar o valor de aceleração. Achando o valor de aceleração, nós jogamos na fórmula, né, da força resultante, que é da segunda lei de Newton. E aí encontramos a força resultante ali, que foi aplicada sobre aquele barco, desprezando também as resistências, né, ao movimento do barco. Então, a força resultante de 80 newtons. Belezinha, galera? Então, segunda lei de Newton, muito, né, interessante de se entender, de se estudar. Agora, vamos para a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela vai estabelecer que para cada ação há sempre uma reação, igual e oposta. Isso significa que quando um objeto exerce uma força sobre o outro, o segundo objeto reage com uma força de igual magnitude e direção oposta à força aplicada pelo primeiro objeto. Essas duas forças, elas são conhecidas como ação e reação e ocorrem sempre em pares. Bom, aqui a gente tem uma imagem também, né, que é muito clássica, né, daqueles pêndulos ali, onde a gente tem a terceira lei de Newton ocorrendo. Bom, então falando em termos, né, mais próximos ali da física, toda vez que um corpo A ele vai exercer uma força, a gente pode exercer e chamar dessa força de F de A
em uma força em B, então a gente chama de força A em B, este corpo, né, ele vai também exercer uma força, né, de B em A. Então, nós também temos aqui uma força de B em A. E aí, a gente pode concluir que tem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo. Então, a gente pode concluir que o módulo de A, F de A, B, ele vai ser igual ao módulo de F de B, A. Perfeito? E isso aqui vai ser igual à força, né, que é a força resultante. Então, a gente vai ter a mesma, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo, né, no caso, vai ter o módulo de direção, só que sentidos ele vai ter opostos, né? Então, sentidos opostos. Bom, eles vão atuar em corpos diferentes e, por consequência, não vão se anular. Então, a gente tem que lembrar que a força resultante ela vai ser sempre a força das somas que atuam sobre um corpo. Como as forças de ação e reação ali não estão aplicadas nesse mesmo ponto, elas não se cancelam. Bom, um assunto muito interessante também na física é quando a gente vê ali a ação e a reação quando a gente tem o lançamento de foguetes. Então, por exemplo, os aviões eles fazem o mesmo quando empurram o ar para trás, no caso das aeronaves ali movidas por hélices, como os helicópteros, né? Já na real, essas aeronaves que são movidas por hélice, eles vão empurrar o ar para trás, e já no caso dos helicópteros, eles vão fazer com que esse ar ele se mova para baixo, né? E vai fazer com que vai se resolver ali como se fosse uma forma de remar aquele ar. Quando a água, por exemplo, ela é empurrada para trás, o corpo ou a prancha ali, elas vão ser levadas para frente. Então, a mesma coisa, né, que a gente está falando sobre o princípio da terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Ou seja, quando a gente tem um objeto com uma força que atua sobre outro, aquele segundo objeto ele vai reagir com uma força de igual magnitude e direção oposta à força aplicada pelo primeiro objeto, como a gente vê o caso aqui dos pêndulos. Belezinha, galera? Então, a gente viu a primeira, segunda e terceira lei de Newton. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as forças particulares. E antes disso, a gente vai fazer, né, esse exercício aqui, que é um exercício muito interessante também, exercício da UFRGS. Vamos lá. A massa de uma partícula X é 10 vezes maior do que a massa de uma partícula Y. Se as partículas colidirem frontalmente com uma outra, pode-se afirmar que, durante a colisão, a intensidade da força exercida por X sobre Y comparada à intensidade da força exercida por Y sobre X, será, letra A, 100 vezes menor, letra B, 10 vezes menor, letra C, igual, letra D, 10 vezes maior, ou letra E, 100 vezes maior. Essa questão é bem interessante, hein? Então, vamos lá. Para a gente entender essa questão, a gente tem que levar em consideração a terceira lei de Newton, que é a lei, né, de ação e reação. Bom, a terceira lei de Newton, ela implica que as forças exercidas ali na interação entre dois corpos, como por exemplo em uma colisão, elas vão ser opostas. Ou seja,
elas vão possuir a mesma intensidade e direção, porém, vai possuir sentidos opostos, ou seja, sentidos contrários. Como esse exemplo aqui, olha, a gente tem mesmo módulo e mesma direção, porém a gente tem sentidos opostos. Perfeito? Isso não depende da massa dos corpos, tá? Ou seja, a opção mais correta aqui, ela vai ser a letra C. Então, a intensidade da força exercida por Y sobre X será igual. Tá? Então, é uma questãozinha aí bem simples de se resolver e que a galera muitas das vezes erra na prova do Enem. Belezinha? Mas você que está fazendo nosso curso não vai errar e você vai acertar se essa questão cair na prova desse ano. Ou cair uma questão similar. Belezinha, galera? Então, a gente vai falar agora, para a gente finalizar nossa aula, sobre as forças particulares. Se a gente falar sobre forças particulares, né, a gente tem que discutir, né, entender que as forças, né, igual a gente já viu, força resultante, né, elas vão atuar sobre um corpo, né, e vão interagir entre outros sistemas ali. Então, no momento que a gente analisar o tipo de força como força-peso, né, já citada no nosso, né, nos capítulos anteriores que a gente viu, forças de contato, né, entre as estruturas sólidas, né, então para que a gente faça uma análise bem fácil ali, a gente tem que isolar, né, o corpo em um sistema. Então sempre a gente tem que participar de um corpo ali naquele determinado sistema, de modo que torna-se mais fácil da gente destacar, né, esses atributos, aquela força ali existente, né, na situação estudada. Bom, de início a gente vai ver algumas forças mais comuns aqui no estudo de mecânica, como a força-peso, a força de tração, a força elástica. A força-peso, ela é uma força, né, que tem ação gravitacional, né, como por exemplo a força, né, que a Terra vai exercer sobre os corpos, né? Então a Terra ela exerce uma força gravitacional, então a gente coloca aqui Terra, ela vai exercer uma força gravitacional em relação aos corpos, né? Então a gente pode colocar aqui que a Terra ela tem uma força gravitacional. Então, e essa força gravitacional a gente coloca ela dessa forma aqui, tá? Gravitacional. E a força-peso, né, de outra forma, nós também colocamos assim. Então, a gente pode concluir que a força-peso é a força gravitacional. E aí, nos capítulos anteriores que a gente já viu, a Terra ela vai exercer sobre os corpos essa responsável, né, essa força que ela é responsável pela queda, né, vertical ali dos componentes. Né? Então, o seu valor é dado pela seguinte equação. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Vezes a gravidade. Tá joia? E aí, a gente pode calcular, né, dependendo da incógnita ali, né, dessas três, né, dimensões ali. Massa ou gravidade. Gravidade, geralmente, ela é dada em 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a gente pode colocar esse valor aí. Belezinha, galera? E aí, como que fica a decomposição, né, dessa força-peso aí em corpos? Bom, aqui a gente tem um bloco, né, como a gente está vendo nessa imagem, onde a força-peso desse bloco aqui, ela pega do centro, né, da massa dele e ela é vertical para baixo. Então, ela é igual à força da gravidade, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, a gente tem uma força-peso aqui e em planos, né, onde a gente tem, em circunstâncias onde a gente tem uma inclinação, como nesse caso aqui, a gente tem uma inclinação, esse bloco está nessa inclinação, a gente tem também uma força-peso aqui que vai atuar, né, no centro daquele determinado corpo. Então, galera, a gente tem que lembrar também que as forças de ação e reação, elas não são aplicadas ao mesmo corpo, tá?
a reação ao peso de um corpo, ela vai se atribuir, né, ao longo ali do centro dele. Então, essas forças ali, elas vão se anular. Então, como por exemplo, se a gente tem uma força aqui na Terra, né? Aqui a gente vai colocar um exemplo aqui da Terra com um outro corpo externo, esse corpo aqui. Essas forças, elas vão se anularem porque esse corpo aqui é muito pequeno em relação a esse aqui. Então, a força de atração que a Terra tem em relação ao outro, né? Então, a força resultante, nesse caso aqui, ela vai ser nula. Tá? Então, por isso que a gente tem que entender que as forças de ação e reação, elas não vão se aplicar a um mesmo corpo. Beleza? Bom, este raciocínio também a gente tem que levar em consideração que um corpo com massa, ele vai sofrer uma queda, né, sobre a ação da gravidade, porém um corpo, né, ele também vai atrair a Terra, né, e isso é possível também para que a gente entenda que esse corpo, ele vai ser puxado. Dessa forma, a gente pode concluir, né, que a Terra, ela vai fazer com que puxe esse corpo, porque ele tem uma massa muito menor, ou seja, essa massa é muito desprezível, né, em relação à massa da Terra. Bom, mas isso não vem muito ao caso. A gente precisa entender como que é as componentes, né, nesses casos aqui. Então, a componente da força-peso é desse modelo aqui. Agora, a componente da força de tração, ela é ocasionada quando nós temos o contato com cordas, né, com cabos, né, com fios. Então, por exemplo, quando você tem ali perto da sua casa um poste, ele, né, é segurado, né, ele é fincado ali na terra e ele serve para o quê? Segurar os fios que estão ali de internet, né, de energia, eletricidade. E esses fios, eles são, né, segurados ali por uma força de tração, ou seja, tem uma tração entre eles. E aí é o que a gente utiliza, né, esse símbolo aqui de T, com esse vetorzinho aqui. Então, esse é um caso muito simples, né, de se entender, que é a força de tração. Quando a gente tem também uma aranha ali que está andando ali pela sua teia, ela está andando, né, naquela teia por conta da força de tração. Tem uma força segurando aquele determinado corpo. Então, quando a gente tem uma força que segura um determinado corpo e essa força ela tem uma elasticidade, né, como por exemplo, e ela é uma tracionada ali, ela é uma força tracionada, a gente chama de força de tração. Tá? Como no mesmo caso, quando a gente tem um helicóptero, né, que tenha uma corda segurando um determinado corpo, né, uma pessoa, um objeto, né, não sei se vocês já viram essas cenas, essas imagens, né, em filmes, sei lá. Essa corda aqui, ela está movida por uma força de tração em relação ao corpo ou objeto que está sendo, né, segurado pelaquela determinada corda. Então, a gente falou sobre força-peso e força de tração e agora a gente vai falar sobre a força elástica. A força elástica é uma força muito interessante, né? Por quê? Quando a gente tem um meio, né, elástico, todo objeto ele vai tender a retornar à sua forma inicial, né? Ou seja, ele vai ter uma deformação, né? Então, um bom exemplo disso é um exemplo de uma mola, como a gente está vendo aqui nessa imagem. A gente tem essa mola aqui e ela está sendo deformada no momento que a gente puxa e solta. Então, no momento que a gente solta, ela tem uma deformação. Essa deformação a gente chama de ΔX. Então, é esse carinha aqui, ó. Essa variação ali de deformação é o que a gente chama de elongação. Então, aqui, ó, elongação é exatamente essa deformação aqui que a gente tem, né, em uma força, quando a gente trabalha com força elástica, mais especificamente em molas, né, em objetos que têm molas ali. Bom,
a gente pode calcular essa deformação através da posição final menos a inicial, né? Então, a gente pode calcular essa elongação através desse delta x. Essa elongação a gente pode calcular com delta x é igual a x menos x0. Então, aqui a gente tem, né, a gente consegue achar essa deformação ali daquela determinada mola. Quando a gente tem meios elásticos que são deformados, eles vão exercer uma força que vai tender a sua restauração inicial, ou seja, a gente estica, ele deforma e depois ele retorna à sua posição inicial. Isso foi feito através de cientistas que analisaram esse comportamento, né, de molas, e eles verificaram que existe um limite, né? A gente chama de limite elástico, que vai ocorrer quando a situação no qual o meio vai retornar à sua posição inicial. Então, a gente tem um limite elástico ali, né, que a determinada força exercida pelaquela mola, né, ela vai ser proporcional à sua elongação. E aí a gente pode determinar esse limite elástico como módulo da força elástica igual a K vezes o módulo de delta x. E aí, esse limite elástico a gente pode chamar de lei de Hooke. O que fala a lei de Hooke? Que é a força de um sistema elástico, ela vai ser proporcional à deformação. Belezinha? Então, a gente pode utilizar essa lei de Hooke aí para determinar, né, o limite elástico. Bom, os exercícios eu vou fazer nas próximas aulas para a gente, né, ganhar tempo. Então, aqui eu vou pular esse exercício aqui. Bom, falando agora da componente normal, né, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai falar da componente normal, da componente força de atrito e da força de atrito estático. Aqui eu já até coloquei algumas coisinhas para a gente, né, entender mais rápido. Então, vamos lá. Componente normal. Quando a gente tem uma força de contato entre uma superfície sólida, ela vai ser perpendicular à superfície, que está relacionada àquela compressão ali entre as superfícies. Ou seja, quando a gente tem aqui, quando nós aplicamos com o nosso dedo uma força, um botão, por exemplo. Aqui, nesse caso, a gente tem um botão, a gente está pega o nosso dedo, vai e clica naquele botão ali. A gente aplica uma força e essa força é chamada de força externa. E aí, quando nós aplicamos essa força, uma outra força, ou seja, a componente normal, ela vai estar em sentido contrário. Exatamente. E assim, quanto maior a compressão, maior vai ser a componente normal, ou seja, maior vai ser essa componente aqui. Então, quando a gente aumentar a pressão aqui, maior essa componente vai ser também. Então, ela vai ser proporcional ali, né, à componente normal, que é algo muito interessante. E aí a gente pode citar um exemplo, né, muito interessante, quando a gente tem a força-peso e a normal em um corpo em repouso, né? Quando a gente tem ali uma superfície horizontal. E aí a gente vai imaginar o seguinte: você tem uma escrivania na sua casa, né? Nessa escrivania a gente tem um abajur aqui. Um abajur. Esse abajur, ele tem uma força normal, vertical. Então, a gente tem a força normal aqui. E também, esse abajur, ele tem uma força peso. Essa força peso é a mesma que a força gravitacional, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem também uma força-peso vertical para baixo. Então, essas duas forças, a peso e a normal, em um corpo em repouso, então a gente coloca aqui entre parênteses, em repouso, tá? Esse corpo aqui ele está em repouso.
Aí, agora melhorou. Esse corpo aqui está em repouso, né? Então, a gente tem ali uma superfície horizontal aqui, então sobre o chão, né? A gente pode determinar isso aí. Então, nessa situação aqui, as forças peso e normal, elas atuam sobre um corpo, né? Tem o mesmo módulo, a mesma direção, porém a gente tem sentidos contrários, olha. A gente tem esse sentido aqui, ao contrário desse sentido aqui. Então, eles têm sentidos contrários, como a gente já falou anteriormente. Então, a reação da força-peso, como a gente viu, está aplicada, né, ali, à reação da força normal, que ela vai se impor à superfície de apoio daquele determinado objeto. E isso a gente pode também pensar, né, quando a gente tem uma força, né, normal ali, em um corpo apoiado sobre uma superfície inclinada, como é o caso desse carrinho aqui. Então, a gente não pode pensar que a força normal ela é sempre vertical, né? E que tem o mesmo módulo do peso. Por quê? Porque quando a gente tem uma superfície inclinada, né, a gente não vai ter uma força normal aqui. A força normal não vai ser assim. A força normal também vai ser proporcional aqui, ó, à inclinação, né, da superfície. Então, nesse caso, quando a gente tem uma superfície inclinada, nós não devemos pensar que a força normal ela vai ser sempre vertical e que tem o mesmo módulo. E a sua principal característica é a sua o quê? Perpendicularidade. É exatamente isso. Em relação à superfície, onde o nosso módulo ali ele vai depender de cada situação. Então, nessa situação aqui, a gente vai ter uma normal, né, inclinada também. Belezinha, galera? Então, a gente não pode confundir, tá? Quando a gente tem diferentes tipos de superfície. Bom, agora falando um pouquinho da força de atrito, ela também vai depender da superfície, tá? Aqui a gente tem uma ação de força de atrito em corpos durante o deslize. Nesse corpo aqui, nós temos uma força de atrito contrária e aqui também nessa superfície inclinada, ou seja, esse bloco ele está tendendo a cair para cá, a gente tem uma força de atrito contrária a ele. Tá? Então, é muito fácil de entender isso, né, em relação à nossa terceira lei de Newton, né, que é a ação e reação, onde você tem, pelo princípio da terceira lei de Newton, né, uma força ali que está contrária à sua força ali normal. E aí a gente pode entender quando a gente caminha, né, ao caminhar, a gente pode entender isso de uma forma mais simples e fácil. Quando a gente caminha, os nossos pés eles exercem um tipo de força, certo? E essa força, ela normalmente, né, é uma força com intensidade, né, para frente, né, ali. Então a gente tem uma força aqui, ó, força de atrito para frente. Do mesmo modo, o chão, né, ou seja, o chão, a superfície, ela vai nos considerar também, nos dar uma força contrária à nossa força que a gente está exercendo. Então, do mesmo modo que a gente aplica uma força para frente, a superfície ela vai aplicar uma força contrária. Então, do mesmo modo que a gente tem essa força aqui, então, do mesmo modo que a gente tem aqui uma força de atrito para frente, a superfície ela também nos dá uma força de atrito contrária, tá? Os nossos pés. Belezinha, galera? Então, aqui a gente tem a força de atrito e aqui também nós temos a força de atrito. Bom, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre a força de atrito estático e cinético.
Quando a gente tem a força de atrito estático, né, onde a gente tem uma força de atrito máxima, é quando nós empurramos, né, aqui a gente tem um esquema de uma força para frente aplicada a um armário, nesse armário aqui, e aí a gente tem uma força de atrito estático e uma força de atrito cinético. A força de atrito estático é quando a gente pode determinar, nesse caso aí, o valor atingido pela força de atrito na fase estática, né? Ou seja, que ele vai ser proporcional à intensidade ali da reação, né, daquela força que vai estar sendo aplicada àquele determinado corpo, né? Então, esse resultado ele vai nos dar essa expressão aqui. Φ máximo é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Do mesmo modo, quando a gente tem uma força de atrito cinética, ou seja, quando um corpo ele vai atingir uma força, né, onde ele tem uma força de atrito contrária, ou seja, ele é forçado para frente, você está empurrando ele para frente ali de uma forma que esse corpo ele vai ser forçado para frente ou não, né, a sua intensidade da força de atrito, que a gente chama de atrito cinético, ela vai permanecer constante e igual a essa formulinha aqui, que é a força de atrito constante cinética igual a coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, a diferença entre elas é a parte que é cinética e a parte que é estática, tá? Então, é isso que a gente tem que entender para conseguir realizar alguns exercícios. Aqui a gente tem um exercício que eu também vou fazer no outro vídeo, que é os vídeos de exercícios, para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Então, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no grupo, ou pode mandar no privado para mim, que eu vou responder vocês, tá? Tentem resolver ao máximo de questões, e eu vou disponibilizar o acervo de questões para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida relacionada a esses conteúdos, vocês podem mandar lá no grupo ou mandar diretamente para mim, que a gente vai te ajudar, tá, a resolver todas essas questões. Belezinha, galera? Acho que no mais é isso. Assistam às aulas, tá? De forma bem disciplinar, porque a gente já está chegando numa fase em que a gente termina o módulo 1 para iniciar o módulo 2, então o módulo 2 ele tem o pré-requisito para a gente entender perfeitamente o módulo 2 é o módulo 1, então a gente tem que entender bastante coisa do módulo 1 para fazer o módulo 2, tá? E eu acredito que vocês vão conseguir, né? E caso vocês tenham alguma dificuldade, pode mandar mensagem para mim que a gente tenta ajudar, belezinha? No mais é isso. Fique com Deus, muito obrigado e tchau, tchau.